Ok, galera, boa noite a todos aí. Estamos aí aguardando aí para mais um dia de live. Hoje a live com o mestre Massa Rosado, super mestre, campeão na vida e nos tatames. Filho da lenda do Carson Gracie, no caso, é o Rosado. E esse jovem rapaz, pra galera aí que não conhece, eu acredito que muita gente conhece, mas algumas pessoas que não são do mundo do jiu-jitsu, que não conhecem, ele vai fazer 42 anos de idade e vai fazer 40 anos de jiu-jitsu. Então, o cara começou com 2 anos no jiu-jitsu, entendeu? E tá aí até hoje. E hoje nós estamos aí com um bate-papo super especial aí com o mestre Massa Rosado. Gostar, vai ser um bate-papo bem legal. O mestre Massa é meu amigo pessoal. O pai dele também é amigão, já fez um seminário na academia deles, já foi lá fazer algumas visitas, enfim. Já tá aí. Só um minuto que eu vou... Fala, meu amigo. Só um minuto que eu vou apagar essa luz aqui em cima, peraí. Opa, pronto. Tá conseguindo me escutar bem, mestre? Tô te ouvindo bem, e você? Eu também estou escutando o senhor bem também, graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí. Muito obrigado aí pela oportunidade que o senhor está tendo, me deu, de a gente estar batendo um papo aí. Faz tempo assim que a gente não se encontra pessoalmente. Acredito que a última vez que nós se encontramos pessoalmente foi na graduação do Murilo Bustamante, né? Foi lá na BB. Tem um tempo também que eu não vou na academia, já fiz seminário na academia aí do senhor e do seu pai. Enfim, agradecer a oportunidade aí e muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim é um momento muito especial estar entrevistando um amigo e uma pessoa tão jovem, com tanta experiência, entendeu? E acredito que vai ser legal o nosso bate-papo de hoje. Com certeza, amigo. O prazer é meu. Você é uma pessoa muito querida pela família Rosado, por toda a sua história aí. Para mim, em nome aqui de todos os meus alunos e do meu pai aí, eu agradeço aí a oportunidade aí de estar falando um pouquinho aí sobre jiu-jitsu e da história aí da família Rosado aí envolvida aí na nossa grande arte suave. Mestre, olha só, quando eu publiquei nas minhas redes sociais que ia ter um bate-papo com o senhor, entrou em contato comigo um rapaz, que ele é meu amigo, a gente não se conhece pessoalmente, mas para mim se tornou meu amigo pelas nossas conversas que nós trocamos, enfim. É um rapaz deficiente visual de Brasília, o nome dele é Raí. Ele falou que é seu fã e fã de seu pai. Eu gostaria que você mandasse um abraço pro Raí de Brasília. Pô, vai ser um prazer aí, Raí, grande Raí. Um abraço aí da família Rosado aí para você aí. Quando tiver a oportunidade de vir ao Rio, pode ir lá na academia, vai ser um prazer te receber aí. Um grande abraço aí meu e do grande mestre Rosado aí. E que bom aí que você está envolvido aí com o jiu-jitsu aí e fazendo história. Um abração aí, amigo. Ele entrou em contato comigo e falou, pô, pelo amor de Deus, me dá o endereço dos caras, me dá o endereço de Academia Rosado. Eu não vou te dar endereço nenhum, vou te levar lá e vou te apresentar os caras lá. Combinado, vai ser uma honra te receber e receber o Raí lá também. Ele vem ao Rio frequentemente, eu acredito que depois dessa pandemia ele deve voltar ao Rio. Raí de Brasília, dentro do teu coração, meu amigo. Brasília está no meu coração, a minha esposa é de Brasília, então eu tenho ido muito a Brasília. Eu até publiquei há pouco tempo aí, o pai do meu pai, né, o meu avô Jesuí Rosado, teve lá na inauguração de Brasília, junto com o Juscelino Kubitschek na foto, e fez um sucesso, até porque eu falei que se os políticos tivessem 1/3 da honestidade dele, o Brasil seria diferente. Então eu gosto muito de Brasília, vou a Brasília com frequência para visitar
minha família, né? A família da minha esposa. Então, Brasília é um lugar que também eu gosto muito, um lugar muito fantástico. Legal, legal. Só para a gente não se perder, que horas são, Tiago? 7h05. Beleza. Eu estou aqui com o Young Alan e Thiago Silva me auxiliando aqui nessa live. Um abraço aí para a rapaziada aí que está te ajudando. Valeu. Mestre Massa, o que acontece? Vamos conversar aqui algumas perguntas aqui e depois a gente faz algum comentário, entendeu? Tá bom. O que acontece? Queria fazer uma pergunta para o senhor, mestre, diretamente para o senhor. O senhor vai fazer 40 anos de jiu-jitsu, né? Caramba, para quem não sabe, igual eu estava falando mais cedo, ele vai fazer 42 anos de idade e tem 40 anos de jiu-jitsu, incrível. Isso aí. Parabéns pela sua história, parabéns aí pela sua carreira. E eu sei que você se iniciou com 2 anos no jiu-jitsu. E com quantos anos o senhor pegou a faixa preta, mestre? Pois é, cara, eu tive a honra, né, de iniciar aí o jiu-jitsu bem novo, né? Eu até brinco que logo que eu nasci, a primeira coisa que meu pai fez foi enfiar um kimono em mim. Então agora em novembro eu completo 40 anos aí de prática ininterruptas de jiu-jitsu, né? Depois a gente pode falar um pouco também desde quando eu comecei a dar aula junto com ele, mas eu peguei minha faixa preta, né? Foi isso que você perguntou, não foi? Foi. Qual a idade que o senhor pegou essa faixa preta? Então, 20 anos. Teve também uma história do mestre Carson, quando o senhor era faixa marrom, que estava pensando em dar sua faixa preta. O negócio foi o seguinte, eu já estava treinando já há bastante tempo, né? Já sempre treinei com o Carson, né? Lá no Carson Gracie, na Figueiredo Magalhães. E logo que meu pai começou a dar aula, eu sempre estive perto dele, né? E presente dentro da academia. Queria até mandar um beijo aí para ele, que ele com certeza já está aí ouvindo a gente. Então, já tava uma galera falando com ele, porra, Massa tem que pegar faixa preta, Massa tem que pegar faixa preta, porque ele ainda segue muito a escola Carson Gracie, né, naquela linha de tipo, porra, pra pegar a faixa, meu irmão, tem que estar sobrando, pra botar essa faixa na cintura aí, tem que estar já merecendo há bastante tempo aí a faixa, né. E aí ele virou para mim e falou que estava pensando já, fazendo a análise, né, dos meus treinos, quando ele me levava lá no Carson para treinar, que ele queria que eu fosse faixa preta, né. Já vou mandar um beijo aí para a rapaziada toda aí, a família toda muito presente aí. E aí, cara, o que aconteceu? Eu virei para ele, ele falou aí, não aguentava mais aí. O mestrão aí, mandando aí um recado aí. Escreveu aí, Luciano, mestre. E aí ele falou para mim... Oi, mestre, um abraço pro senhor, beijo no seu coração, mestre. Ele botou aí que não aguentavam mais eu de marrom, né? E aí o que aconteceu? Ele falou que ia me dar a faixa preta, né? E eu falei para ele que eu estava muito honrado em ser faixa preta dele, né? Que, pô, para mim, meu pai é um cara exemplar, né? E não só dentro do tatame, como fora. E aí, para mim, ser faixa preta dele já era uma honra, assim, tipo, praticamente completa. Mas eu queria muito treinar, eu queria muito ser faixa preta também do Carson, né? Que para mim era uma conquista também, né? Eu até brinco, né, que eu sou metade faixa preta do Rosado e metade faixa preta do Carson. E aí ele virou para mim e falou assim, tá bom, vou resolver isso aí e te falo. E o meu pai sempre soube me administrar muito, né? Ele sabia que eu era um cara que ficava vivendo muito aquilo tudo, né? E aí ele virou para mim, ó, o papai tá mandando um abração dizendo que gosta muito de você, Jatobá. Valeu, mestre Rosado. Um abraço, beijo no coração do senhor. Vai acabar a pandemia, eu vou aí, hein? Tomar um amasso do senhor. Abraço. E aí, cara? Eu falo tomar um amasso, mestre Massa, porque uma vez eu falei com o mestre Rico Vieira, falei assim, mestre Rico,
Eu vou na academia do senhor para me dar um abraço no senhor. Um abraço, abraço. O homem não entendeu que eu falei que ia lá dentro do tatame dele dar um amasso nele, rapaz. Abraço, mestre Rico. Que coisa. Desculpa, mestre Márcio. E aí, beleza. E aí, o que que aconteceu? Ele virou para mim e falou, tá bom, vou resolver isso aí. E aí, entrou em contato com o Carson, né? E aí, isso era tipo, acho que numa quarta-feira, quinta-feira, né? E aí, eu continuei minha vida normal, né? Fui para faculdade e tal, e aí ele não me falou nada, né? E, na verdade, eu já tinha até falado com o Carson. Quando chegou na segunda-feira, ele virou para mim e falou assim, quando tu voltar lá da faculdade, vamos lá no Carson, a gente vai resolver aquela parada lá. Ele nem me falou antes, porque ele sabia que eu ia ficar sofrendo com antecipação, aí ele já tinha falado na quarta-feira, né? E aí, na segunda de manhã, eu fui lá dar um beijo nele antes de ir para a faculdade, aí ele falou, não, a gente vai lá no Carson. E aí, beleza, eu fui para a faculdade, né, nem consegui me concentrar direito, voltei, peguei meu kimono e fomos para lá. Chegamos lá, tinha um garotão dando aula lá, que ele treinava na turma na época da manhã. Eu não era um cara muito do meu convívio, mas era um cara grande, casca grossa, tinha sido campeão no campeonato no final de semana, no peso no absoluto. E ele estava até dando aula para 2 caras de BH na época. E aí chegamos lá, falamos com o Carson, e o Carson falou, vai lá botar o kimono, daquele jeito dele, né? Vai lá botar o kimono, massa. E aí eu fui botar o kimono, entrou no ringue eu, meu pai e o Carson. Aí ele mandou parar lá o treino, falou pro cara assim, aí tu vai dar um treino com massa. E aí eu conheci ele de vista, até lá do Carson e tal, e aí falei pra ele, cara, vim aqui para fazer uma... Ele tinha sido campeão na faixa preta, tinha acabado de ganhar a preta também. Com certeza devia ser um cara... No absoluto, né, mas o senhor falou? Isso, tinha sido campeão no peso no absoluto, estava até dando aula para 2 caras de BH na época, na hora lá, e mandou parar. O Carson entrou no ringue e mandou parar. E eu até falei para ele, eu falei, pô, irmão, vim aqui para fazer uma análise aí com o Carson aí, para ver se eu pego a minha faixa preta. Pra ele emburacar mesmo, sacou? Eu falei, é luta de campeonato, brother. Aqui não vim pra treinar, não, brother. Vim pra lutar, sacou? Vim pra mesmo, pras cabeças mesmo. E aí, cara, graças a Deus deu tudo certo, meu irmão. Me dei bem lá no treino, porra. Passei o carro na humildade, o cara era bom pra caramba também. O cara só mandou parar e na hora amarrou a faixa lá na minha cintura e eu consegui ter essa maior conquista para mim, que foi dentro do jiu-jitsu, que é ser faixa preta do mestre Rosado e do mestre Carson ao mesmo tempo. Caramba, velho, que honra, viu? A responsabilidade é 10 vezes mais, né? Isso aí. Eu até falo que o papai dá aula, a gente vai fazer 29 anos que a gente dá aula de jiu-jitsu, né? Eu sempre acompanhei ele na estrada. E nesses quase 30 anos ele deu 3 faixas pretas e meia, que a minha foi meia, né? Então o primeiro faixa preta dele é o grande mestre Marcelo Maia, que é primo dele, grande lutador, fez várias lutas, treinou no Carson também muito tempo. Depois que a gente abriu a nossa academia ele foi treinar com a gente. O falecido grande lutador Paulo Fender, esse era casca grossíssima também, já com os seus 60 anos, chegava gente lá para treinar lá na academia comigo. E ele virava pro meu pai e falava aí, mestre, deixa eu dar um treino com ele aí. Pô, o cara 25 anos, casca grossa, eu o maior perrengue para ganhar do cara. E ele ia lá e emburacava. E a minha foi a terceira na meia, né, faixa, que ele me deu junto com o Carson. E depois ele deu para o Sérgio Pinheiro, que grande casca grossa, faixa preta de judô também, um cara singular aí. Então esse aí é o grupo seleto de faixas pretas do grande mestre Rosado. Caramba, muito seleto, né? Queria aproveitar aqui também para falar aqui rapidinho aqui, que tem uma pessoa aí que está aí nos ouvindo aí, que é um grande seguidor também do meu pai. Eu digo que eu sou a terceira geração Rosado, que a segunda é o Jerônimo Rosado, é o sobrinho do meu pai, meu amado padrinho, faixa coral de jiu-jitsu,
Casca Caramba. grossa, faixa preta do Rosado também aí. Um beijo aí, meu padrinho. Te amo, você é uma inspiração também para mim aí, um faixa coral aí, casca grossíssima. Tem um golpe aí que é um matalhão de frente, meu irmão, que é infalível. Caramba. Beijo aí, meu padrinho. Avisar a galera aí do que está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta aí, se nós pudermos responder, nós responderemos, sem problema nenhum. Estamos aí, pode fazer pergunta, fala de onde que é, enfim. E já que você tocou estamos falando aqui de seu pai, eu gostaria de entrar no assunto de seu pai um pouquinho. Muita gente pensa, a galera muita gente, eu digo assim, do mundo do jiu-jitsu, imagina que seu pai tenha começado no jiu-jitsu, sendo que o seu pai começou no judô, não foi? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mestre. Quem levou seu pai para o judô e como ele foi parar no jiu-jitsu? Então, como era de praxe, quando a gente era mais novo, inclusive comigo, ele me botou para treinar judô com uns 5 anos, que era uma prática com mais frequência nas escolas e uma disciplina maior também, né? Todo mundo fazia judô, que para mim foi muito bom ter treinado esse tempo de judô. Eu treinei no Oswaldo Simões. Então, o meu pai começou no judô também, que o meu avô deve ter colocado ele, com 10 anos de idade. E aí foi o primeiro contato em arte marcial para ele, foi no judô com 10 anos. Depois, ele já um pouquinho mais velho, acho que com uns 12 anos, o pai do meu padrinho, que é o faixa coral, o Tuninho, levou ele para assistir 2 lutas de Vale Tudo do Carson, que foi contra o King Kong e o cara da Gian. Eu até, se eu estiver falando alguma coisa aí de errado, pai, escreve aí que isso aí é a história que eu escuto ele falando, né? Então ele vai estar aí ouvindo, se ele puder corrigir alguma coisa aí, é bom que já corrige na íntegra. E aí ele foi assistir essas 2 lutas do Carson, que foi o do King Kong foi no América, e do cara do Jean foi no Maracanãzinho. Ele tinha 11, 12 anos e aquilo fez ele ficar encantado, né, com o jiu-jitsu. Ele muito voltado com aquilo, né, querendo aprender o jiu-jitsu, que ele viu a luta do Carson, como é que aquele cara pequeno tinha ganhado daquele cara grande, né. E aí ele, com 17 anos, ele teve a oportunidade de ir lá ele começou o jiu-jitsu, cara, no Carson, era no edifício Ruby Lane. Isso em cima das casas Gebara. Foi onde. Isso, cara. O senhor vê, só uma pausazinha, desculpa aí, o senhor vê, assim como eu também, mestre, tipo assim, eu aprendo muito, às vezes a gente fica sabendo de muitas coisas assim, eu acredito que muita gente também acha isso. O pessoal acha que a academia sempre foi ali na Figueiredo Magalhães com a Nossa Senhora. Começou lá na Nossa Senhora de Copacabana, onde dava aula lá o Robson, o Carley e o Carson. Isso lá no edifício Ruby Lane, cara. Isso lá na Nossa Senhora de Copacabana. Antes de abrir na Figueiredo, ele foi treinar com o Carson. O Carson saiu dessa academia e abriu com o Ivan Gomes uma academia na Toneleiros, que é ali onde tem a estátua dele, ali onde tem um restaurante. Ali tinha uma academia do Carson, junto com o Ivan Gomes. Quer dizer, então, que depois de lá ainda veio para Toneleiros ainda? Toneleiros. Papai já acompanhava o Carson desde essa época. E aí, depois da Toneleiros, o Carson foi para Figueiredo Magalhães, onde ele deu aula junto com o Hollis. Parece que o Hollis dava aula segunda, quarta e sexta, e o Carson dava aula terça, quinta e sábado. E embaixo tinha uns ringues menores, onde a galera treinava também. Quando o Hollis estava dando aula em cima, eles treinavam embaixo. Quando o Carson estava dando em cima, o Hollis treinava embaixo, entendeu?
Então, depois dessa época é que ele foi para Figueiredo. Começou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no edifício Rubilane, em cima das Casas Gebara. Depois ele foi para Tonelleiros com o Ivan Gomes e depois é que ele foi para Figueiredo. Caramba. E o papai tá nessa estrada aí com o Carson aí desde sempre, né? Aham. Inclusive, o seu pai e o Carson se tornaram grandes amigos, né? Inclusive, numa conversa informal que eu e vocês estávamos conversando, ele chegou a falar que, se eu não me engano, se eu não entendi errado, o Carson foi até lá na maternidade te visitar quando você nasceu, né? Foi. Então, o Carson, além de professor, se tornou um grande amigo do mestre Rosado, né? A admiração do meu pai é Carson Gracie, assim, acima de tudo. Ele tinha uma amizade linda de se ver com o Carson e era recíproco também. Todas as vezes em que a gente estava junto, era muita risada. Ele ia muito lá em casa também, almoçar, ficar lá um pouco com a gente. Foi lá me visitar quando eu nasci, a minha irmã, minhas duas irmãs que estão aí também, Mariana e Tatiana, um beijo aí, vocês moram no meu coração. Amo vocês. Casca Grossa também, as duas são faixa azul, casca grossa. Um abraço para vocês duas, meninas. E o Carson sempre esteve presente na nossa vida, cara. Tanto na amizade linda que ele tinha com meu pai, quanto o carinho comigo e com as minhas irmãs aí, com meu padrinho também, que estava sempre perto da gente lá, todas as vezes que o Carson ia lá em casa. Legal, maneiro. Agora eu fiz a pergunta do seu pai, agora queria fazer uma pergunta para você. Uhum. Todo mundo já sabe, né, no caso que eu já foi falado aqui, que você é oriundo do jiu-jitsu, sempre treinou jiu-jitsu, mas você praticou boxe também, bastante tempo você praticou boxe. E eu queria que você contasse um pouco dessa sua jornada no boxe. E você participou de alguma competição oficial de boxe? Cara, a minha história no boxe, ela começou bem cedo. Como eu te falei aí, eu tive o privilégio do meu pai me direcionar muito bem na minha vida de lutador. E ele tinha muita noção do que era importante. Tá me ouvindo aí? Meu pai sempre me orientou muito bem no mundo das lutas, né? E ele sabia o que era importante eu treinar desde novo, né? Então, não só o judô, ele me colocou no boxe, que ele também fazia judô e me botou para treinar com o Oswaldo Simões, ele treinava com o Oswaldo Simões. E aí, que é campeão olímpico, tá? Juvenil, o Oswaldo Simões, um excelente professor e lutador de judô. E aí ele me levou para treinar, eu ia muito com ele lá na Nobre Arte, cara. O Claudinho dava aula lá junto com o pessoal, e o Tortinho era lutador da Nobre Arte na época. E o meu pai treinava com o Tortinho, e eu também, né? Inclusive, uma luta que eu fui com meu pai no Olímpico, ali em frente ao Bombeiro, ali, aquele clube que tem ali, até onde o Della Riva dá aula hoje. E eu era moleque, cara, eu tinha uns 8 anos de idade, ele me levou lá para assistir a luta do Tortinho, que é um cara super conhecido também, uma pessoa maravilhosa. E ele ganhou a luta, cara, e quando ganhou a luta, ele botou a medalha no peito, pegou um microfone e falou assim: eu queria chamar aqui o mestre Rosado e o Massa Rosado aqui no ringue. O cara tirou a medalha e me deu a medalha, cara. Caramba, eu tenho essa medalha, eu tenho essa medalha até hoje comigo. E aí, isso aí me fez. Isso aí me fez, cara, com muita honra, seguir o treinamento com ele lá na Nobre Arte. Tá me ouvindo? Estou escutando, sim. Isso daí é um ano que o senhor lembra que ano era isso, mais ou menos? Cara, eu sou de 78, devia ser 86, cara. Caramba, 1986. E aí, o que aconteceu? Sim. Oi? Não, desculpa. Tá cortando um pouquinho. Pode prosseguir, eu estou escutando bem. Tá, beleza. Oi. Isso foi em 1986.
Tá ouvindo? Tá cortando um pouco, mas sim, isso foi em 1986. Isso. Aí depois, quando eu já tinha já uns 13 anos, eu já andava sozinho, meu pai já tinha liberado para eu pegar ônibus, andar sozinho, eu comecei a frequentar a Nobre Arte, lá no Brizolão, lá no Pavão. E aí era até engraçado. Eu chegava lá para treinar e o Tortinho estava lá fazendo 10 mil abdominais. E aí, para dar uma relaxada, ele mandava eu bater na barriga dele, brother. Eu fazia manopla na barriga dele. E aí, ele falava, não, bate aqui para dar uma relaxada. Aí eu fazia jab direto, cruzado, tudo na barriga dele. Aí ele falou, não, porque aí eu treino as pancadas e tal. Treinei muito tempo lá com ele. E aí, futuramente, quando eu já estava já um pouco mais velho, em 95, a gente foi para a academia do Rafi Giglio, no Morro do Vidigal. A gente foi dar aula lá e eu comecei a treinar boxe com ele, porque eu tinha um patrocínio de açaí. Tá conseguindo me ouvir legal? Que a sua imagem tá meio turva para mim. Beleza. Isso. E aí eu tinha um patrocínio de açaí, cara, que a minha mãe já tava ficando maluca, porque eu já tinha quebrado já uns 20 liquidificadores dela. Um beijo aí, mãe, te amo. E aí ela já tava já maluca, porque, cara, era 50 quilos de açaí por mês. Não tinha mais onde guardar, não tinha mais nada. E aí eu virei para ele e falei se ele podia me dar em espécie, em dinheiro, uma parte desse patrocínio e diminuir a quantidade de açaí, porque, cara, e amigo meu lá em casa me visitar, eu falava, cara, quantas placas você aguentar levar, pode levar aí, cara, porque eu não tenho nem mais onde guardar açaí. E aí eu comecei a treinar boxe com o Rafi, cara, porque eu fazia aula particular com ele 2 vezes por semana. O cara também, meu irmão, é excepcional, cara. Um cara, meu irmão, faz um trabalho lá no Morro do Vidigal, muito legal, sabe? É um cara, assim, uma pessoa ímpar, que, pô, me fez também virar um excelente lutador de boxe. Eu não lutei profissionalmente, como a sua pergunta aí, eu não fiz nenhuma luta profissional de boxe. Mas dentro da academia lá do RAF tinha um ringue, onde rolava pancadaria direto. Toda quarta-feira eu até brinco, né, cara, que eu passei uns 4 anos fazendo luva com ele toda quarta-feira. E nesses 4 anos eu consegui acertar ele um soco. Um soco durante 4 anos, treinando, fazendo luva com ele. Toda a luva ele me nocauteava, cara. Eu todo emperequetado, com capacete, proteção, e ele só com a luva. E aí, às vezes a gente ia até lá pro ringue de jiu-jitsu, e aí ele deixava, era quando eu conseguia me dar um pouquinho melhor, que aí a gente fazia tipo uma luta de vale tudo, né? Podia bater, levar pro chão. Mas eu era garoto, cara. Eu tinha 16 anos, 17, entendeu? Foi uma experiência muito boa e hoje eu usufruo de todo esse treinamento que eu tive aí pela oportunidade que meu pai me deu aí de estar sempre me envolvendo em várias artes marciais que completam muito o jiu-jitsu. Treinei também 1 ano de boxe tailandês com o Jailson, numa academia que tinha lá perto de casa, que é um cara que treina na Nobre Arte também, gaúcho também. Essa galera toda aí são pessoas aí que são ótimas aí, são caras muito lutadores de casca grossa. Foi assim que eu me envolvi no boxe. Legal, muito legal. Às vezes eu fico admirado, mestre, porque no seu caso, você é um cara novo e tem uma experiência muito vasta, entendeu? Tem uma admiração enorme por você, não só pelo seu pai, entendeu? Tem uma admiração do seu pai e tem uma admiração pelo senhor também, mestre. Obrigado, cara. Você é uma pessoa jovem e tem uma experiência tão vasta no mundo da luta.
Entendeu? Hoje em dia as pessoas não tem mais tanta gente dessa safra e tem muita garotada hoje que vive mais do jiu-jitsu, né? Eu vivo também do jiu-jitsu, mas na minha época não tinha essa opção tão firme, né? Todo mundo fazia faculdade para você poder se formar e poder ser alguém na vida, né? Então, antigamente, a gente lutava muito campeonato para ganhar uma medalha e, no máximo, uma camisa. Era algo bem amador, né? E você lutava pela honra, para proteger a academia, entendeu? Era muito mais assim. Hoje tem um financeiro, né? O jiu-jitsu hoje é outra arte, né? Eu brinco que eu vivi a época do jiu-jitsu, jiu-jitsu, que as pessoas não sabiam nem falar. Falavam, você faz jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Entendeu? Não sabia nem... Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Não sabiam nem pronunciar a arte, né? O jiu-jitsu. Que hoje tem uma remuneração maior, né? As academias hoje têm um público legal, né? Seminários. Você consegue, de certa forma, viver totalmente do jiu-jitsu. Eu até vejo muitas lives aí do pessoal da antiga, que todo mundo fazia isso, todo mundo tem faculdade, entendeu? A maioria dos cascas grossas aí, Murilo, Libório, o Manimal também tem faculdade, uma galera aí tem faculdade, porque na época você tinha que se virar mesmo, tinha que fazer faculdade, porque não dava para você ficar lutando para ganhar uma medalha, entendeu? Não tinha aquele público que tem hoje, entendeu? Aquela galera que quer fazer o jiu-jitsu porque gosta. Verdade. E seu pai levava algumas pessoas para treinar no Carson? Cara, meu pai sempre foi uma pessoa que, mais uma qualidade dele, ele sempre foi um cara que tudo que ele amou na vida, ele tentava mostrar isso para as pessoas próximas a ele. Primeiro cara que eu tenho certeza aí que ele conduziu, né, que é como se fosse um filho para ele, é o meu padrinho, que é faixa coral. Andava com meu pai aí, com a minha mãe, desde a época em que ele tinha 7 anos de idade. Ele a gente brinca que ele é o primeiro filho dos meus pais, né? E aí ele andava com meu pai direto, e aí com certeza ele foi o primeiro cara que ele conduziu pro jiu-jitsu, né? Então, tiveram mais outros caras também que ele levou pro jiu-jitsu, que com certeza ele levou, né? Que acredito que o Djalma é faixa coral. Olha só, para você ver. Olha quem meu pai levou para o jiu-jitsu, que são faixa coral. Meu padrinho, Jerônimo de Zoe Rosado, é faixa coral. O Djalma é faixa coral de jiu-jitsu. Faixa preta do Carson Gracie, faixa coral. O Miguel Monteiro de Carvalho, faixa coral, faixa preta do jiu-jitsu. Um cara também que meu pai levou para o jiu-jitsu, a gente até briga para infelicidade de muito lutador, o Libório. Quem levou o Libório para o jiu-jitsu foi o meu pai. Porque ele namorava minha prima, na época, ele era garoto, namorava minha prima, e aí a gente ia muito para Minas, e onde a gente passava, a cidade da minha mãe, né? A gente passava lá, Réveillon, Natal, essas coisas, e numa dessas ele tava lá, e aí ele, mas irmão, vai ter que lutar jiu-jitsu, vai levar jiu-jitsu. Ele devia ter uns 16 anos, 17. E aí levou o Libório pro jiu-jitsu também, um cara também que, porra, ele até fala que é um dos únicos caras que ele treinou jiu-jitsu na vida, que ele falou assim, pô, o que tá acontecendo? Ele parecia uma bola. É um cara também família. A gente considera ele da família. Ele levou também o Alexandre Macedo, que é faixa preta de Carson. Me levou para o Carson também. E o Della Riva também começou a namorar minha prima muito novo. É como se fosse nosso primo. Faixa coral também, faixa preta do Carson. Então, se você for ver aí, família de lutadores aí, já seguindo aí na 4ª geração aí. Meus afilhados aí, amados aí, Fábio, Rick e Ana Beatriz aí.
cascas grossas aí que treinam com a gente lá na Rosado Jiu-Jitsu aí, que já vem aí com a 4ª geração aí da Rosado aí, para dar seguimento. E dá uma felicidade, né? A gente presenciar essa galera que tá vindo aí, essa juventude, essa criançada, sendo da família e seguindo o jiu-jitsu também, né? Porque é diferente. Você trazer um vizinho, um amigo, um primo, é uma coisa. Você trazer um filho seu, um sobrinho, aí é uma coisa que eu acredito que é uma felicidade a mais, né? Para ele com certeza, né? Ele até brinca muito, assim, conversando comigo, que hoje ele como professor, né, mestre na academia, ele consegue enxergar muito o que o Carson enxergava nele como professor, né? As realizações que o seu aluno te traz dentro e fora do tatame, entendeu? Então isso para ele não só tá ali dando aula, como ele apresentar o jiu-jitsu e essa pessoa ser alguém dentro do jiu-jitsu deve dar a ele uma gratidão maior, né, por ele ter oferecido aquilo e essa pessoa ter levado a sério e ter chegado aí onde chegou. Se eu tiver esquecido de alguém aí, pai, escreve aí, por favor, aí, porque citar nomes é um pouco complicado, porque você acaba esquecendo de um ou outro, né? Mas aí se tiver alguém aí, eu acredito que eu falei a maioria aí. Mas ele com certeza levou muita gente aí, cara, que tá treinando até hoje, entendeu? Ele sempre foi um cara muito assim, as coisas que ele gostava de fazer, ele trazia a pessoa para dentro do mundo dele. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. O seu pai, ele lá no Carson, quando vinha algumas pessoas para poder desafiar lá, ele era tipo como se fosse o carro-chefe lá do tatame lá. O Carson botava ele para... Segundo eu fiquei sabendo, que estou perguntando para você, entendeu? Você confirma ou não, entendeu? Eu fiquei sabendo que quando via alguém para poder desafiar lá, seu pai era o carro-chefe de honra lá, para defender a honra do tatame lá, o Carson ia e botava seu pai lá. É verdade isso? Se for verdade, conte-me um pouco aí, por favor, meu amigo. Cara, na verdade o que acontece? Lá no Carson, todo mundo era muito bom. Todo mundo, cara. De faixa azul a faixa preta, era todo mundo... Cara, o papai até fala que se você pegasse um resfriado, o próximo te passava. Bastava um resfriado para tu ser emburacado, porque a galera andava muito no topo, era muito treino, a galera ficava dentro da academia direto. Eu tive o privilégio de acompanhar muita gente, porque eu andava colado nele, então eu até brinco que eu sou o mascote do old school, né, da galera, porque eu tava sempre lá com os caras lá, cara. Eu chegava na academia cedo e ia embora muito tarde. Então, o papai ele sempre foi empresário. Ele tinha uma fábrica de gesso, né, que a família tinha, que era do meu avô. E aí ele trabalhava e treinava à noite. Entendeu? Ele sempre, como eu te falei, era difícil você viver ali só de jiu-jitsu. Todo mundo tinha que correr atrás para poder viver. E aí ele, desde muito novo, ele começou a trabalhar muito novo, né? E aí quando ele já treinava lá no Carson, ele já trabalhava há algum tempo, ele já era dono dessa fábrica, Gesso Brasil. E aí ele ia para o Carson para treinar, entendeu? Então, o que acontece? Conforme ele foi crescendo dentro do jiu-jitsu, né? Ele começou a ficar como um cara que defendia a academia dentro da academia. Entendeu? Porque o Carson tinha muito assim, o cara que lutava o campeonato, o cara que ia lá fazer o vale tudo. E como ele sabia que o meu pai era um cara que trabalhava, que tinha a vida dele, né, fora dali, às vezes ele recrutava meu pai assim, Rosado, vou querer que tu lute com um fulano que vai vir aí fazer uma visita. Entendeu? Ou então alguém de outra academia que ia lá porque tinha escutado falar o nome dele e tinha ido lá lutar com ele, entendeu? Então o papai ele representou muito o Carson Gracie nesse aspecto, dentro da Carson Gracie mesmo, entendeu? Os caras que antigamente não tinha muito campeonato, na minha época já não tinha, na dele então era um campeonato por ano e olha lá, entendeu? Então
ele defendeu muito a bandeira do Carson lá dentro, do Carson mesmo, né? Eu presenciei alguns combates lá que, pô, pra mim era, meu irmão, eu ficava nas alturas, né? Nervoso pra caramba, porque era meu pai, mas feliz com o final da história, né? E às vezes eu me lembro muito disso, cara. Me lembro muito disso. Até uma das histórias que eu me lembro, assim, muito boa, assim, eu me lembro eu chegava lá no Carson muito cedo, né? Eu chegava, tipo, por volta de 3 horas da tarde, e aí vinha fazendo as aulas que tinham, né? Eu começava com o Marco Aurélio, que dava aula de tarde, depois eu ia para outra sala que tinha o Albertinho, dava aula junto com o Saporito, o Chiclete, o Lelo, e aí depois, cara, fazia mais uma aula, e nisso meu pai chegava para ver meu treino, né? Me passar algumas informações e ver meu treino e tal. E aí quando acabava eu descia para lanchar lá no Quebra-Nozes, que tinha uma vendinha lá embaixo, onde ele deixava eu comer. Ele falava, vai comer um suco, vai tomar um suco e comer um sanduíche. Senão eu ia querer devorar a lanchonete inteira. Aí eu descia, lanchava e voltava e ficava lá no ringue. Tinha uma muretinha lá em cima, em volta do ringue, ele me botava lá pra cima e eu ficava marcando tempo, vendo os treinos. Aí numa dessas, eu me lembro que o Carson entrou lá e falou assim pra ele, ô Rosado, preciso que... Você tá de carro aí? Aí meu pai, ele parava o carro numa garagem lá perto do Carson. E aí a gente teve que ir até Ele falou assim, vamos ali no hotel ali, que a gente tem que pegar um japonês, que ele vai lutar com o Valide. E eu não tô encontrando o Valide, então eu queria que tu lutasse com ele. E aí meu pai falou, não, beleza. E aí pegaram o carro, foram lá no hotel pegar o japonês, pegaram o japonês e voltaram pro Carson. Chegou lá, já tava aquele alvoroço, né? Aquela movimentação e tal. E aí, nessa movimentação, o Valide apareceu. E aí o Carson virou pro meu pai e falou, pô, Rosadão, não vai mais precisar não, porque o Valide chegou. E aí meu pai falou, pô, mestre, eu já me preparei psicologicamente, brother. Agora eu quero emburacar esse japonês aí, brother. Você me recrutou, então, meu irmão, missão dada vai ter que ser missão cumprida. Aí ele falou, não, beleza, vou botar você para lutar então depois, mas deixa o Valide fazer primeiro, porque ele veio para lutar com o Valide. E o Valide fez um bom treino com o japonês, foi uma luta acirrada e tal. E aí o meu pai falou, mestre, quando o cara tiver descansado aí, tô pronto, né? E aí, cara, pegou o japonês e virou o japonês do lado avesso, né? Entendeu? Virou o japonês do lado avesso, botou o cara para bater várias vezes. E é essa honraria aí que a gente sente como professor, quando seu aluno honra ali a academia, que eu tenho certeza que foram essas e outras lutas e desafios dentro da academia que o fizeram ser o único a ser graduado com a faixa vermelha pelo Carson Gracie, pelo grande mestre Carson Gracie. Caramba, muito legal, muito legal. Tem até tem um vídeo aí na minha página aí da Rosado Jiu-Jitsu aí, tá no YouTube também, do Carson falando por que ele deu a faixa vermelha pro meu pai. Quem quiser acessar aí depois, pode acessar aí, que tem lá dizendo por que ele deu a faixa vermelha pro Rosado. Avisar a galera aí, que no caso que segue o Rosado aí também, para dar uma força aí, segue no Instagram lá, Luciano.Jatobá, e faz a inscrição no canal do YouTube, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu. E avisar para o meu público aí também para seguir o mestre Rosado aí, que com certeza tem muito a ensinar, muita história, muito bom. É um ótimo amigo, tem um coração do tamanho de um trem, e sou fã dos dois, sou fã do pai e sou fã do filho. Pode ter certeza que é recíproco comigo. Valeu. Mestre, deixa eu te fazer uma pergunta do senhor agora. Uhum. Quando o senhor começou com 2 anos, quando foi que o senhor conquistou sua primeira medalha de primeiro lugar? E qual foi assim uma competição assim que o senhor se destacaria, assim, falar, essa daqui foi a competição, para mim, essa daqui eu
Eu nunca, se eu viver 200 anos, eu nunca vou esquecer dessa aqui, porque essa daqui marcou. Pergunta legal, cara. A primeira pergunta, quando foi seu primeiro título de jiu-jitsu, não é de faixa preta não, de jiu-jitsu. Quando foi seu primeiro título? E a segunda pergunta, qual a competição que marcou para o senhor, que se o senhor viver 200 anos, o senhor nunca vai esquecer desse dia? Então, respondendo aí a primeira pergunta, cara, antigamente tinha alguns campeonatos, né? Eu lutei muito campeonato de judô, quando eu comecei bem pequeno, né, no Oswaldo Simões, depois eu vinha treinar lá na ABB com o Giomar, já um pouco mais velho, mas as minhas competições quando eu era mais novo eram de judô, tinha uma ou outra de jiu-jitsu. E eu vou destacar algumas que me fizeram, que eu jamais vou esquecer, tá? O meu primeiro título de campeão brasileiro, que era a maior competição que tinha lá, que na verdade era a Copa Mameluque, né, em 93, de faixa laranja. Depois em 94 eu fui de faixa verde também, o campeão brasileiro. Vários campeonatos cariocas estaduais que tinham, né? Eu tenho lá em casa lá uma caixa de medalha lá, eu tive até que jogar algumas fora porque não dava nem para saber o que era. A medalha era pequenininha, já estava toda enferrujada, não tinha nem mais como guardar. Então eu vou dizer aí, a minha primeira, cara, até uma das lutas que eu lutei em Teresópolis, que eu fui campeão, que o juiz era o Carson. Eu até tenho uma foto aí, eu bem molequinho de faixa amarela, o Carson foi juiz da minha luta e eu finalizei o cara no estrangulamento. A outra, cara, que se destaca, eu era moleque, eu sempre tive uns carrascos na minha vida dentro da academia, que meu pai até fala que isso aí me fez virar um casca grossa, porque eu não desisti, encarava a luta acima de tudo, né? Então eu ia pra academia, meu irmão, perdia, mas no dia seguinte eu estava lá para treinar com o cara de novo. E na minha infância eu era faixa amarela, a gente viajou para Teresópolis para lutar e deu final eu devia ter uns 7 anos de idade, cara, eu e o Fabinho. O Fabinho era um cara casca grossa pra caramba, um moleque lá que, meu irmão, era duro de ganhar dele. E aí deu final no campeonato eu e ele. E aí o Carson falou assim, final do Carson, vamos bater para o ímpar. Que acontecia muito isso lá no Carson, né? Vamos bater para o ímpar. E aí o Carson, meu pai falou assim, não, mestre, eu não acho justo. O Fabinho, porra, a maioria dos treinos ganha do Massabra, vai bater para o ímpar, vamos botar para lutar. Aí o Carson, não dá. Ele falou, não, mestre, vamos botar para lutar lá, a gente leva eles lá no sábado. E aí, cara, eu fui lá para academia, né, no sábado, com meu pai lá, né, e aí o Carson pegou as 2 medalhas e pendurou assim no tatame, lá no ringue do lado, lá quando você subia a escadinha do lado direito, onde não tinha professor, onde não tinha aula, era só treino. Eu me lembro do moleque, o moleque chegou pra mim e falou assim, aí Márcio, olha aqui minha medalha, apontou a medalha de ouro pra mim. Eu falei pra ele, pô Fabinho, a gente vai decidir aqui no ringue. E eu, graças a Deus, cara, eu sempre consegui me sobressair em competição. Sempre fui um cara muito concentrado, né, e tinha uma responsabilidade muito grande por ser filho do Rosado, né, então aquilo me deixava muito concentrado para a luta. Eu queria aí entrar logo para resolver, e aí, cara, eu ganhei do moleque. Cara, fui para casa assim, tipo, pô, ganhei do cara, ganhei a medalha de ouro, sacou, dele, de um cara que, meu irmão, era um desafio muito grande para mim. Meu pai, eu senti que ele estava orgulhoso de mim ali, de eu ter conseguido vencer de um cara que me ganhava diversas vezes no treino, e lá na luta eu consegui finalizar o cara, brother. Entendeu? Então essa foi uma das lutas que me destacaram dentro da minha carreira. E a outra luta, cara, eu já estava treinando direto com meu pai, treinava muito com o Della Riva também, na época da W2M, logo, cara, bem antigo isso, lá no finalzinho da Nossa Senhora de Copacabana, no posto 6 ali, eu treinava muito lá, depois eu fui treinar 6 horas da manhã na academia que ele foi dar aula na Nossa Senhora, na Nossa Senhora de Copacabana também. Uma era na Barata Ribeira, outra era na Nossa Senhora, e depois aquele foi para a equipe 1. 6 horas da manhã, mestre? Era, porque eu tinha que ir para estudar depois, né? Então o treino começava às 6 da manhã.
Porque depois eu tinha que dar aula com meu pai, né? Então eu não conseguia treinar à tarde, então eu treinava de manhã. E aí eu tava treinadaço, bro. Tava treinando bem, mas eu era juvenil ainda, a gente teve lá no Carson. E aí rolavam uns campeonatos de equipe. E eu não... Como a gente demorou para ir, não tinha mais vaga. Eu tinha 17 anos, cara, eu era leve, eu pesava uns 70 quilos, 75 quilos no máximo. E aí o Libório e o Murilo, eles viraram pro meu pai e disseram: ô Rosado, tem uma vaga aqui de reserva para lutar aqui, porque antigamente tinha essas competições que você escolhia 5 lutadores e botava 2 de reserva. E aí dentro desses 5 lutadores, ficava 2 de reserva que você podia colocar eles no meio do campeonato. E aí eles perguntaram se eu queria. Quer entrar de reserva? Só que aí é adulto, né? Você vai lutar com o nego adulto e peso era 77 em diante. Aí eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, meu pai, pô, vai entrar sim e tal. Eu falei, vamos nessa. Falei, beleza, vamos lá. Exatamente. Pô, pra mim, eu já ia lutar. Sem compromisso, então, podendo dar as cabeças, falei, vamos nessa. E aí, cara, foi lá no Tijuca Tênis Clube, se eu não me engano. A gente passou a primeira equipe, eu não lutei, passamos a segunda e fomos para a semifinal. E aí na semifinal, cara, o Murilo virou para mim e falou assim: Massinha, eu vou te botar para lutar a primeira luta, tu vai fazer a primeira luta. Aí eu falei, beleza. Ele falou, caso você não consiga ganhar, a gente tem mais 2 chances de reverter isso aí, porque entrava 3 de cada chave, né? Você escrevia 3 e 3 e casava as 3 chaves. E aí eu falei, não, beleza. Aí falei com meu pai, eu falei, pô pai, a gente vai lutar contra a Barra Grace. E aí, cara, fui lá dar uma olhada lá, meu irmão, só tinha Brutamonte. Falei, caceta. Só nego gigante e eu molequinho, cara. E aí o cara chamou, né? Carlos Massa Rosado, ringue B. Eu tava lá do outro lado do ringue com meu pai, né? A gente foi andando, cara. E, pô, aquela movimentação, né? Nego olhando meu pai, gritando, Rosadinho, porra, Rosadinho, passa o carro, não sei o quê. Aquela pressão, né, enorme. Meu pai só virou no meu ouvido e falou, dá o seu melhor. Tô lá na arquibancada. E aí, cara, entrei no ringue, brother. Só que aí, quando eu entrei no ringue, a plateia começou a ficar em pé, brother. Entrou um maluco gigantesco pra lutar comigo. Era um albino, o cara devia pesar uns 140 quilos, o cara era enorme, enorme. Caramba, meu. Jatobá, pra tu ter uma ideia, o nego invadiu o ringue e só ficou o meu ringue de luta. O nego invadiu o ringue, ficou tipo uma arena. Porque muita gente não me conhecia, né? O nego falava, caraca, olha aquele magrelinho ali, cara, olha aquele moleque pequenininho ali, vai lutar com aquele gigante, brother. Que moleque ousado. Só repetindo que o senhor pesava 70, 75 quilos no máximo, né? Pesava uns 72, brother. Era bem magrinho. E aí, cara, eu falei, porra, vou emburacar esse cara. O cara era enorme, brother, era enorme. Vou emburacar esse maluco. Olhava pro meu pai assim, ele fazia assim, né, a cabeça fazendo sim, né? Falava, mete bronca, meu irmão. E aí, cara, eu de coach, meu pai, Murilo e Libório, falei, pô, meu irmão, vou ter que honrar essa porra. E aí, cara, parti pra dentro do cara, o cara me girava, ele segurava no meu kimono e me girava, eu tirava o pé do Jatobá, eu tirava o pé do chão, eu ficava pendurado no kimono do cara, porque o cara queria me jogar na plateia, entendeu? E aí, cara, como eu treinei muito tempo judô, quando ele me botava no chão, eu dava queda nele, bro. Eu entrava em queda nele, eu fiz uns 25 pontos nele. Dava queda, ele caía, eu montava e ele me jogava longe. Aí voltava em pé, eu dava queda nele, joelho na barriga, montava e voltava, aí ele me jogava longe. Cara, nesse dia meu pai falou pra mim assim, pra mim foi uma satisfação enorme de ver o orgulho no olho dele. E ele falou, hoje eu deixei de ser o Rosado para ser o pai do Massa. Porque a luta foi assim espetacular mesmo, foi uma das conquistas que eu tive também, né, dentro de competição,
E aí, nesse meio tempo, cara, eu comecei com faculdade, estágios, né, e trabalhos, e isso foi me afastando um pouco das competições. Eu continuei treinando, continuei dando aula, mas fui correr atrás do meu profissional, né, para eu poder ter um ganha-pão, né? Que Ah, naquela época, na 90, ou 2000, ainda não tinha essa facilidade e nem premiação que tem hoje, né? Então essas foram as lutas que eu me destaquei dentro do tatame e que eu fiquei muito feliz de ter podido ter dado, né, essa vitória aí, não só para o meu pai, como para a equipe Carson Gracie, que, pô, é minha vida, né, dentro do jiu-jitsu aí, tá colado no meu pai aí, acompanhar ele e tá esses anos todos aí dando aula aí e as minhas competições. muito legal, mestre, muito legal mesmo. Mestre, o senhor quer fazer alguma pergunta? Podemos Cara, continuar? eu quero sim, podemos. Eu só quero que você veja aí, porque eu não sei se vai acabar essa live aí, a gente pode Não continuar com outra não. aí. Não sei se tem mais pergunta. E não, faltam 9 minutos para acabar. Então, quando estiver acabando, a gente pode fazer, você termina essas, que sei se você vai salvar aí, o que você vai fazer, e a gente já faz outra. Eu vou A jogar gente terminar. vou jogar. A galera que está assistindo aí, se quiser marcar algum amigo, mandar para algum colega aí, vai ficar lá no meu story do Instagram, Luciano.Jatobá. E pedir a galera aí para dar uma força aí, se inscrever aí seguir aí Isso. no canal aí, para seguir no canal Luciano.Jatobá. Aí tem vídeos meus de seminário, de palestras, depoimentos de alguns alunos, Não estou conseguindo enfim, entender nada. um canal bem legal, É horrível isso aí. bem maneiro, bem Gente, legal. escreva, não estou conseguindo ler. Eu quero fazer uma pergunta para você, sim, depois a gente pode ver se tem alguma pergunta aí da galera. Como é que foi aí essa sua transição aí? Porque eu ouvi você dizer aí que você teve glaucoma, né, e perdeu a visão, né? Se você já treinava jiu-jitsu antes, como é que foi aí essa modificação no meio do jiu-jitsu para você? Mestre, olha só, o que acontece? Eu não treinava jiu-jitsu. Eu sou portador de uma doença chamada glaucoma, que o glaucoma ele é irreversível, e eu enxerguei 25 anos da minha vida. Eu enxerguei 25 anos da minha vida e do nada eu comecei a perder a visão. Uhum. E, enfim, e vocês se imaginam aí, a galera que está assistindo, o senhor, você enxerga 25 anos das suas vidas e do nada, da sua vida, do nada você começa a perder sua visão, sabendo que é do glaucoma e sabendo que você, num futuro muito próximo, você vai ficar cego totalmente. Uhum. E eu comecei a entrar em depressão, morava em Fortaleza, no Ceará, comecei a entrar em depressão e eu vi que o negócio, eu sozinho não estava dando. Daí eu procurei uma ajuda profissional, fui no psicólogo, e o psicólogo, por já ter tratado outras pessoas através do esporte, ele me orientou a prática do jiu-jitsu ou do judô. Uhum. E o que acontece? Como foi que o jiu-jitsu entrou na minha vida? Eu morava em Fortaleza, igual eu falei, e próximo, onde eu morava, no município de Calcaia, um quarteirão assim tinha uma academia que tinha jiu-jitsu. O mestre Assueli e o mestre Gilberto Forte, lá de Fortaleza. Então, o que aconteceu? Eu optei pelo jiu-jitsu, mas pela distância que era da minha casa para a academia que tinha o jiu-jitsu. Aí, terminando de responder aqui, aí eu escolhi o jiu-jitsu pela proximidade de onde eu morava lá em Calcaia para a academia, que era um quarteirão só. E como eu já estava perdendo a visão no estágio bem debilitado, entendeu? Já estava praticamente chegando só vulto, enfim. Aí eu optei pelo jiu-jitsu pela proximidade da academia e gostei, graças a Deus, e nessa jornada aí eu estou há 17 anos, graças a Deus.
Bacana, cara, bacana mesmo. Jiu-jitsu salva vidas, né? Vou fazer 18 anos, agora dia 20 de outubro eu faço 18 anos de jiu-jitsu. Graças a Deus. E hoje eu não consigo me ver sem o jiu-jitsu, sabe? Eu não sei, sabe? Não dá, né? Eu falo, O que seria, Jatobá, o que seria de você sem o jiu-jitsu? Eu responderia, não sei. A ouvir a live que nós fizemos anteriormente, a live anterior a essa, avisar a galera que está no IGTV, lá no IGTV, lá nos vídeos lá do meu Instagram lá. Quem quiser ir lá, avisar para os amigos aí, enfim, vai ter como assistir aí, mas só fica 24 horas, então avisar a galera aí, só fica 24 horas. E essa semana eu vou jogar lá também. O Marcelo Dunlop aqui, porque antes tinha parado aqui de aparecer aqui as perguntas, e aí o Dunlop aqui, que é da Grace Mag, botou aqui pra galera buscar aí o Jatobá com a Kira lá num vídeo de um estrangulamento sinistro. O Marcelo Dunlop aí é meu aluno. Abraço aí, Dum. Abraço, eu fui fui fazer um seminário lá na academia, lá na Grace Corp, muito bem recebido, mandar um abração para a Kira, um abração para a Débora também, que a Débora é assessora da Kira, o Malvino, mandar um abraço aí para a galera lá da Grace Corp lá, e gostei muito, e enfim, a Kira é um amor de pessoa, gente, um amor de pessoa, e aquele estrangulamento lá, galera, está com quase 30 mil visualizações. Eu queria me explicar agora, eu tenho meu direito de defesa aqui. Quando eu estrangulei, eu estou acostumado a fazer aquele estrangulamento da galera, no caso dos homens. Acho que daqui eu não esperava, nem eu, quando eu apertei, eu caraca, meu Deus. Tanto é que vocês percebem no vídeo que eu soltei rápido, ai meu Deus, que eu tinha apertado sem noção mesmo, sabe? Então, quem quiser ir lá tá lá no canal da Kira esse vídeo, Kira e Luciano Jatobá. Luciano Jatobá passando estrangulamento para Kira, alguma coisa nesse sentido. Mas foi muito legal. Beijo, Kira. Te amo, meu amor. Beijo, Débora. Te amo. Fica com Deus aí. Abraço pra galera da Grace Corp. Ela faz um trabalho muito legal lá. A gente foi convidado lá, tivemos lá. Um amor de pessoa. A gente esteve lá, ela é uma pessoa muito legal também. Casca grossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu dar um beijo aqui para os meus alunos que estão presentes aqui, dizer que, para mim é uma honra, estou morrendo de saudade de vocês, galera toda aí que está presente aqui, assistindo a gente, meus familiares também que estão aqui. Um beijo aí no fundo do meu coração aí para vocês aí, dizer que quero voltar logo para os tatames aí para a gente continuar aí o convívio diário aí e dizer que espero que estejam todos se cuidando aí para a gente voltar o mais breve aí. Todo mundo aí, mexicano, Sandrão aí, Hulk, Zeca, rapaziada toda aí, beleza? Quem? Valeu, um abraço e eu mando um abraço novamente aí para a galera aí da família do senhor, os alunos do senhor, mestre Rosado. Beijo no seu coração, mestre Rosado. E espero outra vez estar Braulio aí, Braulio Casca Grossa aí uma coisa também. legal da gente ressaltar aqui, eu tinha uma pergunta para fazer, acabei me lembrando desse negócio, deixa eu lembrar aqui. Quando eu fui na academia do senhor, todos os meus seminários que eu faço, todos os seminários, chega uma parte do seminário que eu coloco alguns alunos para treinarem vendados. E para mim foi uma surpresa muito grande o senhor comentando comigo no assunto informal, depois do pós-seminário, que o senhor adaptou esse modo de treino. Parece que última terça-feira do mês, o senhor escolheu na sua academia para fazer todo mundo um treino de olhos vendados. Isso daí para mim foi uma honra saber disso, e eu fiquei muito feliz em saber disso daí, que vocês, tipo assim, depois do seminário que eu fiz,
E vocês adaptaram isso daí na Academia Rosado lá, e foi uma felicidade muito grande, entendeu? Cara, depois que você teve lá na Você tá me academia... escutando, mas... Tô escutando sobre isso. Quando você teve lá na academia, logo depois que você teve lá, eu me lembrei de uma época que eu dava aula lá no RAF com meu pai, e era um lugar onde faltava luz com frequência, numa época do ano. Dá um abraço aqui pra galera aqui do Della Riva, aqui, Della Riva Ericeira. Um abraço aí, Marcelinho. E aí, cara, a gente na época de verão caía a luz lá e a gente treinava a luz de velas. A gente brincava que era um treino de jiu-jitsu à luz de velas. E eu gostava disso porque você conseguia desenvolver um pouco, né, do jiu-jitsu sem enxergar. Eu costumava treinar de olhos fechados, né, para desenvolver um pouco a técnica de sensibilidade, que eu acredito que é o que você deva ter de forte, né, a sua sensibilidade em saber aonde o cara tá, enfim. E aí, com a sua ida lá na academia, me fez lembrar dessa minha época, e eu botei na academia o treino Luciano Jatobá, que é o que? A galera, toda terça-feira, no final, uma terça-feira, né, uma quinta-feira do mês, cada quinta-feira eu faço um treino diferenciado. Cada quinta-feira eu boto um treino diferente. E um deles é todo mundo levar a venda. Entendeu? Você leva a venda, como se fosse aquela venda de dormir, né? E aí todo mundo treina de olhos vendados. Acredito que a galera aí deve gostar aí bastante, recebo bastante elogio. Mas esse treino que eu coloquei lá se originou da sua visita lá à academia, que me fez lembrar dessa prática, né? Que eu como professor, incrementei isso lá para meus alunos. E aí é o treino que a gente faz lá, todo mundo de venda. Eu até faço uma brincadeira. O primeiro treino eu caso, e depois eu não deixo eles tirarem as vendas, boto um de cada lado do tatame e boto eles para dizerem com quem que eles treinaram. Falo assim, com quem que você treinou aí? E aí alguns acertam, mas a maioria fala totalmente diferente. Fala, eu treinei com fulano. Entendeu? E aí, na verdade, ele não treinou com um cara, ele treinou com outro cara. Entendeu? Mas eles elogiam bastante porque eles adoram esse treino, porque faz você pegar um pouco até da essência do jiu-jitsu, né? Que é você raciocinar. Aguça outro sentido. Isso. E aí, cara, queria até mandar um abraço aqui para a galera de Mossoró, a cidade onde meu avô foi prefeito algumas vezes de lá, construiu Mossoró, onde meu padrinho morou também. Meu pai viveu, ele é de Natal, mas viveu a vida dele inteira lá em Mossoró. Lá tem a galera de lá aí, terra boa. Um beijo aí para todo mundo de Mossoró. Soltaram até fogos. Maneiro. Eu queria também aproveitar, deixa aí, mandar um abraço aí para a galera de Fortaleza, no Ceará. Meus primeiros professores, Gilberto Forte, Asuélio Farias, João Luiz Andrezinho, do projeto Luta pela Vida org, lá de Viçosa do Ceará. Eu fiz seminário lá em janeiro, lá. Minha família, lá da Vila Casé, família Alves, família Ferreira, do Padre Júlio Maria, enfim, a galera de Fortaleza em si, o Rafael lá do projeto Arte de Educar, lá em Jandaiguaba, no Capuã, que eu fiz seminário lá também. Passei um mês em Fortaleza, fui homenageado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará, fizeram uma homenagem para mim, através da pessoa do Coronel Freitas. Eu mandar um abraço aqui também. E amo aquela terra de paixão. E um abraço para toda a galera do Norte e Nordeste em si. Fortaleza aí, meu pai tem um compadre lá muito legal aí, o Sanzinho aí, tá aí, foi meu aluno.
o Paulinho também, o grande Paulinho Teixeira. Beijo aí pra vocês aí, galera aí de Fortaleza, pessoal, nota 10. Apaixonado por Fortaleza. Passei um mês lá fazendo seminário, palestras, enfim. Mestre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Mestre, teve uma competição que o mestre Rosado, ele finalizou um cara em pé. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa luta e dessa finalização especificamente, porque isso não é uma coisa comum dentro do nosso jiu-jitsu, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco. Então, antes de mais nada aí, queria mandar um beijo aí para os meus 2 alunos aí, Luca e Valentina aí, tô morrendo de saudade de vocês, um beijão. Renê também, Débora, um beijo aí no coração de vocês aí, espero que vocês estejam se cuidando aí, que mais breve a gente possa se ver. Cara, nessa época não tinha muita competição, né? Então, um dos recrutamentos que o Carson fez pelo meu pai foi que ele lutasse esse campeonato. E aí o meu pai falou, beleza, mestre, eu vou lutar. E aí ele, quando ia para São Paulo, por trabalho ou alguma coisa, ele treinava lá na academia do grande mestre Pedro Emetério. Treinava lá, era muito bem recebido, um grande mestre também. E meu pai gostava muito de treinar lá com ele, lá pegava umas orientações, enfim. E aí os campeonatos naquela época, eles se resumiam em 2 finais de semana. No primeiro final de semana, ele lutou e ganhou do cara. E aí, o Hélio Grace ligou para o Pedro Emetério para elogiar a luta do meu pai. Tem isso gravado, eu acredito que tem aí no YouTube isso. Que é um cara que era difícil de elogiar, e ele fala que a luta tinha sido a mais bonita do campeonato. Ele tinha dado um giro e pega um armlock no ar, e o Pedro Emetério fala para ele, eu tô gravando isso aqui, vou mostrar para ele. Ele falou, pode mostrar, porque a luta foi bonita pra caramba, ele fez uma lutaça. E aí, essa foi a que ele foi pra final, né? E aí, durante a semana, ele foi treinar na academia e machucou o ombro. Deu uma machucada que ele me conta, né, que ele falou assim, porra, Massa, eu não conseguia nem levantar o braço. Tava com o ombro muito machucado. E aí ele virou pro Carson e falou assim, porra, mestre, eu tô com uma lesão no ombro aqui que eu não tô conseguindo nem mexer o braço. E aí o Carson falou para ele assim, falou, Rosadão, você vai ganhar dele mesmo assim. E aí Isso aqui eu chamo de recomendação, hein? E aí ele falou, só não fala para ninguém, vai lá e luta. E aí parece que durante a semana falaram pro adversário do meu pai o seguinte, falou assim, não leva o Rosado pro chão de jeito nenhum, que se tu for pro chão tu vai bater. E aí o que aconteceu? Tem até uma foto dele, que essa luta quem arbitrou ela foi o Rorion Grace, que foi o juiz. E tem uma foto que o Reison, acho que foi o Reison que bateu, que tá com como se fosse uma faixa aqui embaixo do kimono, como se fosse para segurar o ombro dele. E aí ele falou, porra, Massa, o cara não queria puxar de jeito nenhum. E aí numa dessa ele conseguiu enfiar a mão dentro da gola do adversário dele, e num lance de corpo ele jogou o braço por cima da cabeça do cara, como o meu padrinho aqui tá falando, ele lutou com uma tipóia, que ele não tá conseguindo mexer o braço, aí ele amarrou o braço, né? E aí ele enfiou o braço dentro da gola do adversário dele, pegou na outra gola com o outro braço machucado, trouxe o cara pro peito, começou a apertar mesmo, apertar, o cara bateu. Finalizou o cara em pé. Então, pô, esse campeonato para ele foi muito especial, né? Porque a primeira luta ele fez uma luta exemplar a ponto do Hélio Grace ligar pro Pedro Emetério para elogiar, e no final de semana seguinte ele finalizar o cara em pé. Então acredito que essa aí foi mais um, né, dos feitos do grande mestre Rosado. Finalizar o cara em pé, entendeu? Foi um dos campeonatos que ele lutou. Ele lutou um também, se eu não acredito, acho que foi no Flamengo, que o Carson pediu para ele,
Que ele dizia para mim que a melhor época da vida dele, ele era faixa roxa. Uma das grandes épocas dele, que o Carson adorava botar ele de roxa, chegavam os caras lá na academia, ele, pega ali minha faixa roxa. E ele, meu irmão, virava o cara do lado avesso, aí ele falava, Rosado já é faixa preta. Mas não dava faixa preta para ele, deixava ele na roxa, né? E aí numa competição ele falou assim, vou botar você no campeonato. Aí meu pai falou, beleza, mas se eu ganhar, então eu ganho a preta. E aí ele lutou, ganhou. E aí em 79 ele ganhou a faixa preta. Junto com o Pinduca. Engraçado que eu nasci em 1978 e já tinha tanta história do mestre Rosado. Em 79, acho que eu não sabia nem andar ainda, estava engateando e já estava pegando a preta, né, cara? Já era. Ele diz aqui que ele já era marrom nessa época aí desse campeonato dele. Inclusive, eu acho que no caso, o que você tem de vida, teu pai tem de preta, né? Na verdade, o papai ele pegou a faixa vermelha, ele é o cara mais novo a pegar essa graduação, porque na época, o estatuto que tinha escrito pelo Hélio Gracie, se o cara tivesse 40 anos de idade ou mais e tivesse 10 anos de faixa preta, poderia ser faixa vermelha. A faixa vermelha não era uma faixa que na época era muito almejada. Por quê? Porque ninguém conhecia a faixa vermelha, todo mundo queria a faixa preta, entendeu? A faixa vermelha era para os mestres e tal, então a galera queria muito ser faixa preta do Carson, né? Só que na época podia ser faixa vermelha e o Carson queria, ele dizia que meu pai era mais do que um faixa preta para ele, né? Então ele, quando ele fez 40 anos, o Carson Gracie deu essa faixa para ele, amarrou essa faixa na cintura dele lá e ele lutou durante muito tempo, uns 15 anos lá no Carson lá, de faixa vermelha, brother. Ele entrava no ringue lá para lutar com geral lá de faixa vermelha. Todo mundo lá do Carson. Agora deixa eu aproveitar esse gancho, mestre, para falar eu digo assim, eu no seu lugar e no lugar de seu pai, eu acho que eu ia chorar umas 2 semanas, viu, de emoção. Porque eu fiquei sabendo da história, se for verdade o senhor me avisa, se não for o senhor também me corrige por gentileza. Quando seu pai pegou a faixa vermelha, ele lhe deu a faixa preta sexto dan. E agora você vai inteirar 42 anos de idade e vai pegar essa faixa preta sexto dan que seu pai botou na cintura na época. Seria verdade isso? O que aconteceu? Na primeira vez que o mestre Carson amarrou a faixa na cintura dele, ele usava uma faixa preta sexto grau. E ele tem 30 anos a mais que eu tinha 10. Tinha 10 anos de idade na época, eu era faixa amarela ainda. E aí eu virei para ele e falei para ele assim, pai, um dia eu vou usar essa faixa, que é a faixa preta dele, sexto grau. Eu sou faixa preta, quinto grau. Eu vou precisar ter 24 anos de faixa preta para poder pegar esse sexto grau, né? Que segue aí, né? A gente, apesar de lá na academia, a gente seguir muito a linha Carson Gracie, em matéria de graduação, de tudo. Mal ou bem, a gente acaba seguindo aí algumas federações, né? Para gerar as graduações de faixa preta, alguma coisa desse nível. E aí tá chegando ainda, né? Eu ainda tenho... em 2018 eu fiz 20, 19 e 20, então eu ainda tenho 21 para 22 anos de faixa preta. Então ainda faltam aí mais 2 anos aí para que eu possa pegar aí essa faixa sexto grau aí, que foi a que eu falei para ele que eu ia usar a faixa preta sexto grau dele, né? Vai ser mais uma realização aí, mais um... O senhor falou com a faixa dele na mão. Um dia essa faixa aqui vai estar na minha cintura, é isso? Mais ou menos assim, mestre?
Isso aí, cara. Eu falei pra ele com 10 anos que um dia eu ainda ia usar essa faixa. Tenho ela guardada lá em casa. E Caramba! é o que o meu padrinho tá falando aí, ó. Poucos conseguiram a faixa preta do Carson. Faixa vermelha, só o rosado. Caramba! Poxa, que Eu, história, viu? Que honra, que honra. Márcia, lembro de ver o rosado entrando no Carson de faixa vermelha. Meu papai entrava de faixa vermelha lá, cara. Qualquer um aí que quisesse lutar com ele lá, ele tava pronto, brother. Um beijo aí, Paty. Eu imagino, viu? Viu? Vai ser um prazer aí, Fábio, aí, ó. E aí, cara, vai ser uma realização aí. Um beijo aí pro Flavinho aí também, aí, meu sobrinho aí. Flavinho aí é filho do Jerônimo aí. Estuda lá no IME lá, meu irmão. Moleque cabeçudo aí. Um beijo aí, Flavinho, Bárbara, Antônia. Vocês moram no meu coração. E aí, cara, era isso, brother. Papai entrava lá de faixa vermelha já com 45 anos na carcaça lá, meu irmão. Emburacava geral, brother. Não tinha caô não, meu irmão. Quem quisesse lutar com ele lá é Ita. Isso aí. Falei IME. Quem estudou no IME foi o Paulinho. Um beijo. Moleque passou no Ita, cabeçudo aí, moleque. Muito orgulho de você, moleque. Um beijo aí pra vocês aí. Saudade de vocês. E aí, cara, voltando lá a história lá, cara, ele entrava lá e emburacava lá, cara. Não tinha caô não, meu irmão. Tem até uma história aí que ele conta. Depois a gente até veio descobrir, não sei se você conhece o Babu, que é um... Quem? Babu, faixa preta lá do Babu? Carson, O Babu, você não? Babu. Daí de Copacabana, eu não sei quem é assim. Então, um beijo aí, ó. Marcelo Maia entrou aí, ó. Primeiro faixa preta do Mestre Rosado. Casca grossíssima. Um abraço, Marcelo. Marcelo Maia. E aí, cara, ele chegou lá no Carson, era um cara grande pra caramba, bro. Pô, ele entrou lá e virou pro meu pai e falou aqui, aí, Rosado, vamos dar um treino. Aí meu pai achou aqui no meio abusado, né? Um faixa azul grandão. Meu pai já de faixa vermelha, falou, vambora, meu irmão. E aí, pô, ele pegou o cara lá na saudade de casa. E, pô, é uma posição lá que ele desenvolveu. E, porra, o cara não conseguia sair de jeito nenhum. Tiveram que chamar o Carson lá pra tirar ele de cima do cara. E, porra, ele falou, ele finalizou o cara, e aí o Babu é um casca grossíssima, hoje faixa preta, já vai lá visitar, treinar com a gente lá, é um querido, pô, faixa preta brabíssimo. E ele falava que ele era, pô, eu de faixa azul, eu era abusado, fui chamar o Rosado pra treinar, passei maior perrengue, tiveram que chamar o Carson pra tirar ele lá de cima de mim, porque... Um faixa azul, chamar o mestre Rosado para treinar é suicídio, né? E aí ele nesse caso, meu pai não tinha, ele mesmo ia para treinar, meu irmão. Ele até dizia, ele não tinha treino, vamos fazer um treino levinho. Ele, quer treinar levinho, bro? Chama outro cara ali, eu vim para lutar, meu irmão. Vamos treinar aqui brabo, sacou? Meu tempo é escasso, eu trabalho, eu vim aqui para dar um treino, fazer minha cabeça e ir embora. Porque lá no Carson, antigamente, tinha 2 ringues, né, Jatobá? Quando você subia, depois que o Hollis faleceu, ele assumiu, o Carlinhos ficou dando aula também no lugar do Hollis, e aí depois o Carson ficou sozinho, e aí eles foram eliminando as salas de baixo. E aí você chegava lá em cima, tinha 2 ringues, né? Um do lado direito, que era o verde, e o cinza, que era onde tinha as aulas. O do lado direito era onde você chegava para treinar, era uma arena. Você chegava lá, meu irmão, treinava com quem tivesse lá, entendeu? E o outro, que era um ringue maior, isso aí, ó, Babu Arthur, Adolfo, casca grossa. E aí,
não tinha muito disso, sacou? Quem tivesse lá treinava, brother. Então, meu pai, cara, chegava lá na academia e botava o kimono, entrava no ringue olhando pra quem quisesse treinar, entendeu? E aí teve essa história aí que depois a gente nem lembrava de quem era e que na missa de 7º dia do Carson, o Babu, na humildade dele, né? Ele falou, porra, mestre, queria te dizer que eu era aquele cara que ficou preso embaixo de você. Que foi legal porque deu pra saber como é que tá aí a tua agenda de seminário, como é que você tá aí fazendo a sua divulgação aí, qual a forma que a gente pode aí te ajudar aí e você tem aí o patrocínio aí da Krugas, né? O mestre Afonso tá me dando o kimono da Krugas. Um querido, o Viking, né? O Afonso Viking, exatamente. Ele me patrocinou. É uma ótima pessoa. Patrocinou há Me muitos amarro, anos. finíssimo. Aí junto comigo tem a galera me ajudando aí, tem apoio financeiro eu não tenho, mas tipo assim, tem a galera me ajudando com material, por exemplo, tem a Academia Ritmo que me patrocina com a musculação, tem a Academia Performance VIP com o mestre Corino, e eu faço jiu-jitsu, fazendo jiu-jitsu lá, Luiz Corino, tem a Golden Brasa, que me patrocina com as minhas camisas, enfim. Tem a Rio Ar, que a Rio Ar me patrocina com curso de inglês aí em Copacabana, pertinho de vocês. E tem a Roberta Oliveira, que faz os folding para mim, com marketing digital, enfim. Tem uma galera aí que me ajuda aí, graças a Deus. E eu tenho, por enquanto, estou com 2 seminários aí. Segunda-feira eu estou com o FEU, lá de São Paulo, FEU BJJ. E na terça-feira eu estou com um dos meus primeiros professores, que é o João Luiz Andrezinho, lá de Fortaleza, do projeto Luta pela Vida Org. Na terça-feira, às 19 horas. Na segunda, com o mestre FEU BJJ, a partir das 18 na segunda e a partir das 19 na terça. Eu acredito que vai ser um bate-papo bem legal, enfim. Maneiro. Assim como está sendo, foi ontem. Vamos combinar um depois lá na academia, para você realizar um lá na Rosado. Não, valeu, deixa eu só passar essa pandemia e avisar a galera também, né? É o seguinte, a galera que gosta mesmo de praticar o esporte, para não ficar, como as academias estão paradas, avisar a galera para não ficar parado de tudo. Arruma um cantinho na sua casa, se sua casa tiver quintal, dá uma corridinha no quintal, flexão, abdominal, polichinelo. Se não tiver quintal, faz uma corridinha no mesmo lugar, flexão abdominal, polichinelo. Se o chão for de azulejo, faz as fugas de quadril, várias variações de abdominal, entendeu? Pelo menos ali uma horinha por dia já serve. Porque avisar a galera para não ficar parado de um tudo, porque quando ficar parado de um tudo, quando for voltar é bem pior. Se ficar parado, quando for voltar é bem pior. E segue essa dica do amigo Jatobá aí. Não fica parado de tudo não, galera. Tem que se movimentar. Eu fiz até uma... Eu fiz uma aula aí pra galera aí, que tá no YouTube. Para quem quiser aí, é só acessar aí na bio da Rosado Jiu-Jitsu, tem uma aula aí, já estou preparando a segunda aí com algumas posições para se movimentar aí e não ficar parado. Dá para fazer com a família, defesa pessoal e algumas posições de jiu-jitsu. Verdade, ótimo. Para não ficar parado de tudo, né, Mestre? Que de repente volta os treinos aí, até a pessoa se adaptar de novo, aí é muito difícil. Sem contar, quando a pessoa ficar parada, o atleta, quando está treinando bem, ele continua se alimentando bem, mas está queimando calorias. Se a pessoa está parada de um tudo, parado totalmente, a pessoa vai continuar se alimentando bem sem queimar caloria. Aí a tendência é pegar gordura. Isso aí. Engordar, entendeu? Galera tá dizendo então, fica a dica Galera tá dizendo aqui que para te avisar, mestre Jatobá, que a dica da movimentação é muito bem-vinda e que o estrangulamento da Kira será aplicado. Falando nisso, eu falei com a Débora, que a Débora é assessora da Kira, para de repente a semana que vem
Nós estamos agendando aí um seminário com a Kira Grace. Legal, legal. Eu tô esperando só ela marcar a data aí, a data, o horário direitinho. Aí eu publico aí, gravo um vídeo e publico nas redes sociais aí. Pedindo mais uma vez aí a galera, por favor, ajuda o amigo Jatobá. Se inscreve, segue aí no Luciano.Jatobá. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal Luciano Jatobá Jiu-Jitsu. E a galera que não segue, ou que ainda não está seguindo aí o Mestre Massa Rosado, Academia Rosado Jiu-Jitsu, segue lá também que Isso aí, galera. tem muita coisa de bom, muita coisa 100% aproveitável aí. Vocês vão gostar do conteúdo, vocês vão gostar do conteúdo. No meu Instagram, Luciano.Jatobá, tem lutas minhas de competições aí, tem entrevistas, tem depoimentos de alunos, tem a homenagem que o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará fez para mim, enfim, tem vídeo meu com a Kira, tem muita coisa de legal. Tem lá no Luciano, no YouTube também, no canal do YouTube também, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu, tem várias coisas lá também bem legais. Sendo que o canal do YouTube não tem só o Instagram e meu Facebook, é só com relação ao jiu-jitsu. Já no canal do YouTube tem alguns passeios que eu fiz, tem variedade, coisa do dia a dia, passeios e matérias de jiu-jitsu também, entendeu? Mestre, o rapaz que está me auxiliando aqui, e vai ter que dar uma saída, porque a mãe dele pediu para ele ir para casa para dar uma olhadinha na irmãzinha dele, que a mãe dele foi trabalhar. Beleza, cara, entendeu? foi ótimo aí. Queria deixar aí só um abraço aí para a família Molina. Rodrigão aí, meu aluno aí, que diz que a nossa Rosado Jiu-Jitsu é a melhor academia da galáxia. Um beijo aí, Rodrigão. Um abraço aí, Bessa também. A live aí é live de peso, cara. Miguel, faixa coral aí, tio Miguel aí, um abraço. Meu irmão aí, querido, meu melhor amigo aí, o filho dele, Miguelzinho. Max também, meu parceiro, Marcelinho aí, que tá em Portugal também, que tá matando a saudade aí da live. Queria deixar aí meu abraço aí, apertado aí nessa quarentena aí na distância, mas vou deixar aí o abraço meu e do meu pai aí, de todo mundo, a dizer aí, Davi Cabelinho de Anjo também, aí meu pai tá falando aí, um beijo, Davi, tô com saudade de você aí, sempre pergunta por mim quando eu ainda não cheguei na academia, o primeiro a perguntar aí. Um abraço aí em todo mundo, é um pouco difícil aí, abraços virtuais, como disse a minha irmã aí. Um beijo aí para todo mundo e agradecer aí a você também a oportunidade aí de falar um pouquinho aí, tem muita história ainda para contar aí, mas é um pouco difícil aí, muita história com Carson Grace, de moleque aí, minha com ele, com meu pai, época que a gente ia muito para a casa do Bufara com ele lá em Teresópolis também, momentos que vão ficar marcados aí para a eternidade aí dentro do coração aí da família Rosado aí, que é onde se encontra o mestre Carson. E mais uma vez aí te agradecer aí pela oportunidade aí de estar batendo um papo aí, falando um pouco da minha história, um pouco da história aí do meu pai. E agradecer aí aos meus alunos também, que estão chegando junto aí nesse período difícil aí, para manter lá a academia, a fidelização de todos aí, de estarem chegando junto e honrando aí o compromisso junto à academia, para que a gente possa, o mais breve possível, voltar aí e ter a nossa academia de volta aí, a nossa rotina. Um beijo aí na minha irmã também feliz, meus Pedro, meu cunhado, Cook, Binho. E em especial eu queria deixar um beijo enorme aqui para minha grande parceira, Cristiane Guimarães, minha esposa. Te amo demais, tá? Você é minha parceira aí, minha maior força aí que eu tenho. Beleza? Valeu. Um abração para todos. Só um porém aí, deixar aí um em aberto aí, um agradecimento aí também, um beijo aí ao nosso aluno mais velho lá da academia, Elmar, cunhado do meu pai aí, a minha tia Cristina aí, é o Mito. Um beijo aí, meu tio aí, tá bom?
Obrigado aí pela presença aí de geral aí. Em breve aí, vamos ver se a gente marca outra aí. Valeu, Zecão. Queremos você de volta lá, Zeca Campbell. Quero você de volta lá nos tatames rosadianos, meu parceiro. Um beijo na Maria. Valeu, mestre. Um abração e abração a todos aí. Ficam com Deus aí. Muito obrigado a todos que pararam para assistir aí. Obrigado, mestre Massa Rosado, por ter aceitado o convite aí. E um beijão aí para minha filha Ana Luísa, para meu filho Matheus, para toda a minha família. E vamos que vamos. E é isso aí. Um abração. Muito obrigado a todos aí, galera. Valeu, Jatobá. Quem quiser assistir o vídeo, vai ficar lá no meu Instagram lá. Agradece. Abração a todos aí, galera. Agradece aí a rapaziada aí que te deu um apoio aí também, beleza? Abraço aí, galera. Um beijo aí pro meu padrinho aí, Casca Grossa. Saudade aí. Thiago Silva. Beleza, irmão. Valeu. Um abraço. Valeu. Oxe.